Vamos lá, continuando aqui no capítulo 20. Deixe seu like nesse vídeo também, porque são vídeos independentes. Apesar de ser, assim, eu costumo ler 30 minutos, mais 30 minutos dividido em 2 vídeos para não ficar muito longo, mas são vídeos diferentes, continuação uma da outra. Vamos lá, capítulo 20, a parábola dos trabalhadores da vinha. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-lhes para a vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: Vão também trabalhar na vinha e eu lhe pagarei o que lhe for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém me contratou? Respondeu ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia? Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Polêmica, né? Os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Olha, quando você lê uma coisa dessa, parece, né, uma injustiça. Caramba, que injustiça. Será? Será que foi injustiça? Vocês acham que foi injustiça ou não foi injustiça? Quem trabalhou lá o dia todo recebeu 1 denário. E quem trabalhou só 1 hora também recebeu 1 denário. Aqui no capítulo 20 de Mateus, no versículo 15, ele fala assim: Não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? E aí, foi injustiça ou não foi injustiça? Gente, não foi injustiça. Sabe por quê que não foi injustiça? Porque o dono da vinha, ele não pagou menos. Ele pagou o que ele combinou com os trabalhadores da manhã. Tu quer ir lá trabalhar o dia todo por 1 denário? Quero. E eles foram e trabalharam. Aí os caras que chegaram lá, faltando 1 hora, né, para acabar o expediente, também receberam 1 denário. Isso foi injusto com os que trabalharam o dia todo? Não, não foi. Por quê? Eles foram abençoados. Eles, na verdade, eles não receberam, eles receberam uma bênção. Uma bênção do dono da vinha, porque receberam. Os outros ficaram o quê? Com inveja, porque receberam a mesma coisa de quem trabalhou menos. E o que a gente tira disso? Gente, toma conta da sua vida. Não fique se preocupando com o que o outro está recebendo. Preocupe-se se você está recebendo aquilo que foi combinado. Ah, eu tô recebendo o que foi combinado. Então tá bom, pega seu dinheirinho e vaza. Não se preocupe com o que o outro está fazendo, com o que o outro está recebendo. Não se preocupe com a vida do seu próximo. Não perca tempo e energia com isso. Porque além de você escutar o que não quer, né? Porque o cara chamou eles de invejosos, você ainda levou uma ofensa. Você ainda fica, tipo, remoendo aquilo. Caramba, eu fui enganada. Não, você não foi enganado. Você recebeu exatamente o que você merecia. O que você combinou, não é, talvez você merecesse receber menos, mais, né? Porque trabalhou muito. Mas você recebeu o que você aceitou. Foi você que aceitou. Não foi o dono da vinha que falou: Não, vou te pagar isso, porque eu acho que é isso. Entendeu? Então, tomem cuidado para não querer viver situações que você não precisa viver. Pega seu dinheiro, pega seus problemas, pega sua vida e tome conta dela. E deixe o seu vizinho em paz, certo? E os últimos serão os primeiros, os humilhados serão exaltados. A gente ouve muito isso, né? É porque às vezes o último é que tem que receber a bênção. Aquela bênção não era para você.
Às vezes você fala, poxa, a vida chegou nos 5 minutos dos 45 do jogo e fez um gol. Às vezes, aquele dia é o dia dele receber a bênção. Quem sabe semana que vem não é você? Então, fique feliz pela bênção do seu irmão. Não se preocupe com o que está acontecendo com a situação. Apenas se alegre, porque a bênção era para eles naquele dia. Talvez Deus tenha misericórdia e o próximo dia a bênção seja para você. Mas se você deixar a inveja, a amargura tomar conta do seu coração, aí a bênção não chega não, viu, gente? Não chega mesmo, porque é um bloqueio. Inveja, amargura, falar mal dos outros, isso bloqueia qualquer bênção. Vocês querem ver? Como que se bloqueia uma bênção? Começa a ter no seu coração inveja, amargura, começa a falar mal dos outros, começa a falar por trás, fazer fofoca, intriga. Começa a ter essas coisas ruins ao seu redor pra você ver se alguma bênção se aproxima de você. Mas não abençoa, não se aproxima de jeito nenhum, te garanto. Viu? Vamos lá, Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhe disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles os condenarão à morte e entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Aqui ele chamou os 12 para preparar eles, né? Porque eles talvez ainda não estivessem totalmente prontos, né? E vocês já repararam que às vezes Deus prepara a gente, né? Às vezes Deus tem misericórdia de nós e prepara a gente para ter determinada situação, né? Aqui Deus está preparando os discípulos porque viria, para que eles estivessem prontos para tudo que Jesus iria passar, porque eles amavam Jesus, seguiam Jesus, e seria muito difícil para eles viverem aquela situação. Então Jesus, mais uma vez, diz o que vai acontecer para prepará-los. Capítulo 20. O pedido de uma mãe. Vamos ver o próximo. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus filhos se assentarão à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, respondeu eles. Jesus lhe disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas ou assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles que foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações os dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Não será assim entre vocês? Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Que bonito, né? Falando que se você quer alguma coisa de verdade, primeiro você tem que se doar, né? Primeiro você se doa, depois você recebe, né? Mateus 20, 27. Primeiro vamos nos doar, né? Primeiro vamos nos entregar de corpo e alma. Depois nós vamos receber muitas coisas aí, né? 2 cegos recuperam a visão. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam mais ainda: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, olhou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu faça? Respondeu eles: Senhor, queremos que abra os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou os olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e seguiram. Que surpreendente, né? Aqui é igual a ovelha que eu acabei de falar. O que ela teve que fazer para ser encontrada? Berrar. O que os cegos,
que os cegos fizeram aqui? Gritaram. Quanto mais o povo falava para eles calarem a boca, mais eles gritavam. E às vezes você fica assim, ai, não sei, ó céus, ó vida, não tô conseguindo melhorar, não tô conseguindo a minha bênção, não tô conseguindo evoluir. Será que você tá clamando? Será que você tá pedindo com vontade, com fé mesmo? Porque quanto mais mandavam eles, e mais eles gritavam. E eles chamavam Jesus pela sua descendência. Eles chamavam Jesus como se ele fosse realmente um rei. Às vezes você tem que colocar Jesus na posição de rei ali da sua vida. Você não faz isso e quer receber as bênçãos. A conta não fecha, você não clama, não pede, não grita. Qual que é o filho que tem mais atenção? O filho preferido? Não, é o filho que pede por mais atenção, que vai atrás, que busca o pai, que pega no pé. Entendeu? E é assim com tudo na vida, na verdade. Se você quer algo, você tem que cola, com super bonder ali. Cola em Jesus, que vocês vão ver como é que a vida de vocês vão mudar. Grita por Jesus. Tô aqui! Socorro! Venha meu socorro, por favor. Que ele vai, eu garanto que vai. Capítulo 21, a entrada triunfal. Uau, eu adorei esse título. A entrada triunfal. Aí eu adoro entradas triunfais, eu adoro. Vamos, vai. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-os para mim. Se alguém perguntar algo, diga-lhes que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. E isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado em um jumento. Jesus conhecia as leis, né? Jesus conhecia as leis, conhecia as profecias. Jesus era um homem sábio. Então, ele procurou cumprir cada profecia ao pé da letra, né? Conforme foi dito, ele tinha que chegar num jumento. Não sei se é tão triunfal assim chegar num jumento, né? Eu sei que para Apocalipse ele vai chegar num cavalo, né? Todo poderoso. Então, a humildade não vai ser igual foi aqui, chegando no jumentinho, não, né? Num jumentinho, cria de jumenta. Nossa. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Com grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia até adiante dele e os seguiam gritando: Hosana, filho de Davi, bendito é quem vem, em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus purifica o templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram dele no templo e eles o curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhes perguntaram: Não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. E deixando, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Essa passagem aqui fala: Ai, porque Jesus estava bravo, porque Jesus se irou. E, gente, ele apenas estava cuidando daquilo que era sagrado. Coisa que nem era para Jesus fazer, né? Que era para quem estava ali no templo já fazer, né? Que é tirar as pessoas que estavam ali fazendo proveito, vendendo, fazendo coisas que não deveriam fazer, que ele não era o local para se fazer vendas, fazer comércio, que ele era um local santo. Não era para Jesus estar fazendo isso. Muitas vezes Jesus vai e limpa a nossa casa, mas não era para ele fazer isso, era para nós mesmos fazermos isso. Isso era para ser uma atitude nossa, né? Jesus está fazendo um trabalho aqui que não era para ele fazer, mas de quem já estava lá, né? Principalmente das próprias pessoas que eram tão religiosas, que estavam ali e não tomavam uma atitude, né? Jesus fez algo que era para nós fazermos.
Mateus 21, 12. A figueira seca. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, e não ser folhas. Então lhe disse: Nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao ver isso, os discípulos ficaram espantados. Perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: Eu asseguro a vocês, que tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também fazer a este monte levantar-se e atirar-se ao mar. E assim será feito, e tudo o que pedirem em oração, se creem, vocês receberão. Nossa, é muito forte isso, né? Tudo que vocês pedirem em oração, se vocês crerem, vocês receberão. Ah, mas eu tenho coisa que eu pedi com muita fé e eu não recebi. Mas aqui tá dizendo que vocês receberão. Então, por que eu não recebi? Eu posso falar pra vocês por que vocês não receberem? A oração é poderosíssima, gente. Mas tem coisas que nós pedimos que nós somos como crianças. Que não é pra gente, ou não é pra aquele momento. É preciso ter maturidade pra entender. Se o seu filho, se você tem um filho de 5 anos e ele pede uma moto pra você, você vai dar uma moto pra ele? Não, porque ele não tem idade, ele não tem maturidade pra guiar uma moto. Talvez com 18 você também nem queira dar, porque você também acha que ele não vai ter maturidade para ganhar uma moto, que é uma coisa perigosa. E às vezes nós pedimos coisas em orações para Deus que não é o momento para nós recebermos, ou que não é para nós. Não quer dizer que nós não pedimos com a fé suficiente, mas talvez não seja porque não é o momento certo. Se for para ser para nós, vocês podem ter certeza que a fé de vocês fará acontecer. Mas talvez Deus, como Pai zeloso, está te poupando de algo que não é para você. Da mesma maneira, temos que tomar cuidado, às vezes, quando pedimos alguma coisa e aquilo acontece, e você fala, nossa, é porque às vezes você se esquece do que você pede, do que você ora, e quando você recebe, você se assusta e às vezes você nem quer mais. O ser humano é extremamente instável, é extremamente volátil, às vezes ele quer, às vezes ele não quer, às vezes ele pede, aí ele recebe, aí ele fala, ai, não sei o que fazer com isso. Então, até para orar, nós temos que ter discernimento e ter sabedoria para saber o que pedir a Deus, como pedir a Deus e por que estou pedindo isso para Deus. Porque realmente a oração é poderosíssima e você realmente pode receber algo que depois você não vai querer mais ou você não vai saber lidar, ok? A autoridade de Jesus é questionada. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximou-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo perguntaram: Com que autoridade está fazendo essas coisas e quem deu tal autoridade? Respondeu Jesus: Eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiram entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então por que vocês não creem nele? Mas se dissermos os homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus: Não sabemos. E eles lhe disse: Tampouco direi com autoridade estou fazendo essas coisas. Questionando, né, Jesus pelo que ele estava fazendo, qual é a autoridade? A autoridade é de Deus, né, gente? A autoridade de Deus, isso a gente sabe, isso é óbvio. E eles também sabiam, né, que a autoridade era de Deus. Eles queriam era colocar, como sempre, colocar Jesus em uma situação que ele se condenasse. Mas Jesus sempre provou que era mais inteligente e superior a todos que estavam ali. A palavra dos 2 filhos. A parábola dos 2 filhos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? E aí, gente? Qual dos 2 fez a vontade do pai? Às vezes Deus toca no coração e fala assim: Não vou, não quero, não quero. E aí a gente depois faz, né? E às vezes a gente fala, tá, tudo bem. É o famoso, vamos combinar? Vamos. E aí nunca combina. Vamos combinar tal coisa? Vamos sair? Vamos combinar? Vamos. Mas aí nunca combina. Aqui, quem fez a vontade do pai, vamos ler aqui. O primeiro respondeu, Jesus lhe disse, digo, o primeiro, respondeu eles, né? Que
falou que não ia e depois foi. Jesus lhe disse, digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Então, assim, é melhor você falar não e raciocinar, mas fazer em cima do seu não um sim, do que você falar sim e fingir que nada aconteceu. Falar para agradar, o famoso se você ser um agradador. Não seja um agradador em nenhuma situação da sua vida, principalmente diante de Deus. Não seja um agradador diante de Deus. Não seja. Porque você não pode enganar a Deus, muito menos a si próprio. Então, se o seu coração diz para falar não, então já fala não e começa a avaliar se o seu não tá certo ou errado. Mas nunca diga um sim para nada na sua vida. Nunca diga um sim com a intenção de não fazer. Diga não, aprenda a falar não e não faça, ou mude de ideia e faça, mas nunca diga um sim se você não tem a real intenção de fazer algo. Porque aí você já se condena pela sua própria mentira, que se torna pior ainda, certo? A parábola dos lavradores. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrecadou a vinha e alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximou-se a época da colheita e enviou seus servos para aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram e outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo, o meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Respondeu eles, matará de modo horrível e perverso, e arrendará a vinha a outros lavradores. Respondeu-lhes, matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que eles deem sua parte no tempo da colheita. Jesus lhe disse, vocês nunca leram isso nas Escrituras. A pedra que os construtores rejeitam tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuraram um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. A parábola do banquete de casamento. Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quisessem vir. Dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De modo, enviou outros servos e disse, digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, mas meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram um para o seu campo, outro para seus negócios. Os restantes agarraram os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e enviou o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E ele perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quer dizer, né?
Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Se você não está preparado para o banquete, não adianta estar no meio dos convidados, né? Não adianta ser penetra, né? No banquete real. Você será reconhecido. Por isso que não adianta. No dia, né, do juízo final, não adianta você. Não vai adiantar, né? Se você não, você pode até entrar na festa, mas você é reconhecido, porque você não vai estar com a veste correta, que é a unção de Jesus, né? Então vamos lá, o pagamento de impostos a César. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo com suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto aos herodianos, que lhes disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas os caminhos do Senhor conforme a sua verdade. Tu não se deixas influenciar por ninguém, por que não se prendes à aparência dos homens? Dize-nos, pois, qual é sua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário e ele perguntou: De quem é a imagem que está na inscrição? De César, responderam. E ele lhes disse: Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e deixando-o, retiraram-se. Dê a César o que é de César. Quer dizer, Jesus era correto, né? Até no pagamento dos impostos, até no pagamento das coisas, Jesus era correto. E assim a gente pode tirar também para o nosso dízimo, né? Que vocês falam, eu não tenho por que pagar um dízimo para Deus. Deus não precisa de dinheiro. Vocês já ouviram isso? As pessoas que... Deus não precisa de dinheiro, eu não vou pagar meu dízimo, não. Realmente, Deus não precisa do seu dinheiro, não. Mas você precisa ter uma casa para ir, né? A casa de Deus não se mantém só com orações. Ela precisa, né? O prédio, a cadeira, os ventiladores, precisa se pagar conta de energia. Muitos pastores, eles recebem por estar ali na obra, mas... Às vezes as pessoas falam assim, pastor, não tem que receber, não tem que ganhar. Gente, mas às vezes a dedicação deles para as pessoas, porque as pessoas às vezes precisam de atenção, de ajuda e serem assistidas. E às vezes é o pastor que tem que fazer isso e ele vai arrumar tempo aonde? Se ele tá trabalhando das 7, das 8 às 6 da tarde. É muito complexo isso. Tem igrejas que são gigantescas e cheias de pessoas que precisam de amparo, de ajuda ali. E às vezes quem sobra para quem? Para o pastor, para a pastoria. Às vezes as pessoas condenam eles porque eles recebem para fazer isso, mas para trabalhar na obra do Senhor. Mas às vezes eles recebem o que é para eles sobreviverem. Existem pastores corruptos? Existem bons pastores, maus pastores, como existe em todos os lugares, como eu já falei. Existem bons médicos, maus médicos. Todos os lugares vão ter pessoas que vão levar o trabalho a sério, o trabalho para Deus. E todos os lugares vão ter pessoas que vão tirar proveito. Mas, gente, quem tira proveito, quem faz as coisas erradas e quem não faz as coisas com o coração, não se preocupa não. O dinheiro que você dá ali na casa do Senhor, o seu dízimo, a sua oferta, você vai receber em dobro e em triplo. Pode ficar tranquilo, esse dinheiro Deus não fica com nada que é seu. Mas quem tá administrando de forma indigna, também vai receber em dobro ou em triplo. O que merece. Se é bom, se é ruim, aí a gente deixa isso para Deus. Faça a sua parte, colabore com a obra do Senhor, colabore com as pessoas que precisam, dê ofertas, ajudem. Deus não fica com nada que é seu, não se preocupa que não vai fazer a menor falta na sua vida. Qualquer coisa que você dê para uma pessoa ou para alguém ou uma oferta, não vai fazer a menor falta na sua vida. Pelo contrário, vai fazer um bem danado pro seu coração. Então, seja abundante, seja caridoso com as pessoas, se doe, que isso faz bem pra você, faz bem pra sua vida. Não se preocupe que o que você planta, você colhe, seja bom, seja ruim, ok? A gente continua amanhã com mais uma hora de leitura bíblica e devocional. Um beijo, meus amores. Eu parei aqui, deixa eu já falar pra deixar gravado.
Eu parei no capítulo 22, a realidade da ressurreição. Capítulo 22, versículo 23. Ok. Beijos, fiquem com Deus.